Fala galera, gente, hoje nós vamos resolver mais um pouco de exercícios, tá? O tópico dos exercícios hoje, força elástica e força de atrito, ok? Então, naquele esquema, eu ponho o exercício, você pausa, dá uma lida e aí a gente resolve, ok? Então vamos lá. Então pessoal, como você pode ver, eu tenho uma força F empurrando três blocos que estão interligados por duas molas que têm a mesma constante elástica. Tá? As massas dos blocos são iguais e ele disse no texto que a aceleração do conjunto é 5. Veja, não foi pedido isso, mas ele não me deu a força. Se ele tivesse pedido a força F empurra o A, que empurra a mola 1, que empurra o B, que empurra a mola 2, que empurra o C. Mas, indiretamente, a força F empurra todo mundo. Ou seja, se ele tivesse pedido F, você poderia juntar todos. Juntando tudo aqui, ó, os blocos e as molas. As molas são ideais, então não tem massa. E aí o que acontece? Quais são as forças que atuam no sistema? Normal, peso e F. Lembre-se, você desenha as forças que o bloco o quê? Recebe. Terra puxa ele para baixo, piso segura ele empurrando para cima e o F empurra todo mundo. Não há aceleração vertical, um anula o outro, quem sobra para ser resultante? O F. Daí, F igual a força resultante, que é MA. A massa total, se cada um é 5, 3M, 15 kg, aceleração é 5, você encontraria a força F. Mas isso não foi pedido, isso não faz parte do problema. Só fiz para a gente reforçar o raciocínio em cima dessa ideia. Legal. O que foi pedido na letra A? A deformação ΔX1 ou simplesmente x1 da mola 1. O que eu vou fazer na letra A? Eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui. Veja, a mola 1 empurra o bloco B, que empurra a mola 2, que empurra o C. Só que indiretamente, a mola 1 ó, empurra o bloco B, que empurra a mola, que empurra o C, então ela empurra todo mundo junto. Como essa segunda mola não tem massa, eu posso considerar o bloco B e C e a mola como um blocão só de 10 kg, visto que cada um tem a mesma massa. Então o que eu tenho? De novo o diagrama. Peso de BC, normal de BC e a força elástica 1. Normal e peso se anulam, quem sobra para ser resultante? Força elástica 1. Fórmula da força elástica. Kx, K1x1, massa de BC vezes A. Você tem o K que é 500, x1 que você quer, massa de BC é 10 e a aceleração é 5. 50, passa o 500 dividindo, né? 50 por 500 dá 5 sobre 100, que é 1 sobre 10, que dá 0,1 metro ou 10 centímetros. Fechou? Na letra B, o que ele pede? A deformação da mola 2. Vai lá para o bloco C, ó. Em C, muito cuidado com isso. Escreva sobre quem você está estudando. O bloco C recebe força só da mola 2. Aí a mesma coisa disso, tá? Peso normal e a força elástica F2, tá? Que atua apenas sobre o bloco C. Então, como normal e peso se anulam, o FeL2 é a própria resultante no bloco C. FeL2, K2x2, força resultante, massa, peso, aceleração. K2 também é 500, o x2 você vai descobrir. Massa de C, cuidado, hein? 5. E a aceleração, 5. Que é a aceleração do conjunto. Fechou? Tá boado, viu, gente? 5 vezes 5, 25. Dividido por 500, tá? Se você simplificar, divide os dois por 5, quanto é isso? 25 por 5, 5. 500 por 5, 100. 5 dividido por 100, 0,05 metros ou 5 centímetros. Fechou? Legal. Vamos para mais um. Ok, galera. Nesse segundo exercício, né, da Federal da Bahia, ele fala que
você tem um bloco num plano inclinado preso a uma mola que está presa aqui ao piso, né? E diz que esse bloco está na iminência de descida. Se ele está na iminência, iminência significa o quê? Quase. Então ele está quase descendo. Se ele está quase descendo, a tendência de movimento dele é para baixo. Então para onde que é o atrito no bloco? Para cima. Aí aquela história que eu já repeti para você. O que é a primeira coisa que a gente faz em problemas de leis de Newton? Representar as forças que o bloco que recebe. É o diagrama de forças ou diagrama de corpo livre. Quais são as forças que este pontinho da mola recebe? A mola, o nó que liga a mola à corda, vamos colocar assim. A mola puxa o nó para baixo e a corda puxa o nó para cima. Gente, se a mola é ideal, a massa dela é zero. Se a corda é ideal, a massa dela também é zero. É desprezível, né? Então, mesmo que isso aqui tivesse acelerado, quando você tem, nos problemas de leis de Newton de ensino médio, a não ser que ele dê a massa da corda ou a da mola, que é muito raro, o que você pode fazer? Sempre que eu tiver uma mola ligada a uma corda, a força de tração é igual à força elástica. Por quê? Mesmo que você pense que o movimento está acelerado, vamos supor que isso aqui estivesse subindo. O que você ia montar? Você ia falar que a tração menos a força elástica é a massa deste ponto vezes a aceleração. Gente, quanto que é a massa do ponto? É desprezível. Zero vezes qualquer que seja a aceleração do movimento, para cima ou para baixo, porque isso aí é trocar os dois de lugar. Então isso aqui dá o quê? Zero. Se dá zero, o que que vira? Tração igual a força elástica. Então aqui no ponto, na mola, no ponto da extremidade da mola, a tração é igual a força elástica. Ok? E aí você põe tração igual a fel, o fel é kx, ele quer o k no exercício e te deu o x. Ele falou que a mola estava deformada 20 centímetros, que eu transformei para o quê? 0,2 metros. Guarda isso. Vamos para o bloco. Quais são as forças que o bloco recebe? Peso, normal, a tração, porque está ligado à corda, e o atrito, por questões óbvias que eu já tinha discutido aqui. Ó. Se ele está quase descendo, então a tendência de movimento é para baixo, o atrito é para cima. Forças são as que estão em azul. Professor, meu Px e Py não são forças, são decomposições da força-peso. Tá? E lá na aulinha de plano inclinado eu te mostrei que este ângulo θ é sempre o ângulo entre quem? Entre o P e o Py. Isso faz com que o Px do A seja o P, o Px, né? Tá aqui, tá separado do ângulo, aquele outro macete que eu te falei. Se está separado é seno. E o Py, como está junto do ângulo aqui, ó, o PAY é o P cosseno. E aí você faz as contas. Ele me deu que o peso é 10, 1 kg, né, gente? 10 newtons, o seno é 0,6, 6 newtons o Px. Py, P cosseno, 10 vezes 0,8, 8. Legal? Aí, gente, iminência é quase movimento. Quase movimento é movimento? Não. Se não é movimento, ele está parado. Então, se está parado, gente, aí você usa a coisa mais simples. Se está parado, quem está para cima é igual quem está para baixo. Ó, no possível eixo do movimento. Ó. Quem está para cima, tração e fat. Quem está para baixo? O Px do A. Normal e Py se anulam. Porque, ó, quando você decompõe o peso, sumiu ele. Agora eu tenho Px e Py. Não tem movimento nesse eixo também. Então, a normal é igual a Py. Está aqui. Ó. Caso eu venha precisar e vou, está aqui o valor da normal. Aí, no eixo do possível movimento, quem está para cima, que são as duas, é igual a quem está para baixo. Então, tração mais fat é igual a Px de A. Está aqui, ó. No bloco, tração mais fat é o Px de A. E aí a tabuada. Tração, deixa aqui, eu vou substituir depois. Fat, mi vezes a normal, Px do A. Tração, K vezes 0,2, que é 0,2K. O mi é 0,2 que ele deu.
A normal acabei de calcular aqui, 8. E o px do A eu também já tinha, 6. Joga este cara para lá. 0,2K é igual a 6 menos 8 vezes 0,2 é 2 vezes 8, tirando uma casa da vírgula. Então, 2 vezes 8, 16, 1,6. 6 menos 1,6 é 4,4. Passo 0,2 dividindo, isso é a mesma coisa de 44, multiplica em cima e embaixo por 10. 44 sobre 2, que dá quanto? 22 newtons por metro. Beleza? Então, vamos para mais um. Ok, gente? Vamos para mais esse problema. Excelente esse problema, tá? No exercício ele fala assim, ó, que um bloco repousa, ele está em repouso, tá? Um bloco de massa 10 kg e é submetido a uma força F de 20 newtons. Ele é submetido a uma força de 20 newtons. Aí ele diz que o coeficiente de atrito estático é 0,4 e o cinético é 0,3. E ele pergunta, qual o valor da força de atrito? Gente, sempre que ele te der mi cinético e mi estático, principalmente aqui o mi estático maior que o cinético, que mi estático é esse que ele está te dando? A hora que ele te der isso aqui, ele já está te dando, aí você vai ter que lembrar da aula, ele está te dando o mi de destaque, que é na verdade o coeficiente de atrito estático máximo. Lembra que a força de atrito estática ela é variável? Ela varia de 0 até um valor de quê? De destaque. E o mi estático também, ele é variável, certo? Então, para que eles pedem esse tipo de problema? Se ele te deu os dois coeficientes, vai lá e faz um teste. Calcula qual vai ser a força de atrito de destaque, a máxima para esse corpo poder ser tirado do lugar, para eu poder arrastar ele. O que você faz? Força de atrito de destaque é o mi de destaque vezes a normal. A normal já calculei, tá? Verticalmente também não vai haver movimento, normal igual a peso, peso igual a mg, massa 10, gravidade 10, achei a normal, 100 newtons. Aí você vem aqui, calcula o FAT de destaque. Ó. Mi de destaque, que é o estático, 0,4, e a normal, 100. Quando dá a força de atrito de destaque, 40. O que significa isso, gente? Que se esse bloco está parado, só uma força a partir de 40 newtons consegue tirar ele do lugar. O que ele falou que era a força? 20. Com 20 newtons eu consigo tirar o corpo do lugar? Não, porque o atrito estático resiste até 40. Então, que conclusão que você faz? Se a força é 20 e o atrito de destaque é 40, não há movimento. Então o bloco está parado. Se você lembrar da aula, se eu faço 1 newton e o bloco não anda, quanto que é o atrito? 1 newton. 2 newtons. 2 newtons. Então se eu puxo com 20 newtons e o atrito de destaque resiste até 40, vai andar? Não. Se não anda, se eu puxo com 20 newtons, o atrito só pode ser quanto? 20. O atrito não pode ser maior que a força que solicita o movimento. Pensa bem, eu tenho aqui uma caixa, num plano horizontal, eu puxo ela e a caixa sai andando para lá, isso é possível? Não. Então a força de atrito não pode ser maior que a força que solicita o movimento. Então o atrito aqui está valendo apenas quanto? Apenas 20. Certinho? Bacana esse problema, né? Pois ele poderia ter complicado ainda mais, ele poderia. E nessa situação, quanto vale o coeficiente de atrito? O que você teria que fazer? Porque o coeficiente de atrito, ó, ele é variável. Quem é o coeficiente de atrito? Você pode pegar aqui, ó. Coeficiente de atrito é a força de atrito dividido por quem? Pela normal. Então veja, quanto que estaria valendo o nosso coeficiente de atrito nesse problema? Quanto que é o FAT? 20. E a normal? 100. Quanto é isso? 0,2. Note que os dados que ele me deu para este exercício são mi cinético 0,3 e o mi estático, que é o de destaque, é 0,4. Ou seja,
esse equilíbrio desse corpo aqui, ó, está numa condição em que o atrito é quanto? O coeficiente de atrito? 0,2. Ó. Aquilo que eu te falei na aula. É qualquer coeficiente de atrito estático que é maior que o cinético? Não. Quem é maior? O de destaque. Que é maior e às vezes o quê? Igual. Tá? Riquíssimo este problema em termos de teoria. Ok? Então, vamos para mais um. Ok, pessoal? Este problema da PUC de Minas Gerais, ele é bem simples no quesito de sacar a resposta sem precisar fazer nada, tá? Ele fala de uma pessoa que estava tentando arrastar um objeto, empurrando esse objeto com uma força crescente, né? Aí, para você que assistiu a nossa aula de força de atrito, eu comento justamente esse gráfico lá, né? Que o atrito estático ele é variável e ele cresce até um valor máximo, que eu chamo de força de atrito de destaque, né? E aqui é exatamente o que ele pede. Ele dá o gráfico da força que a pessoa faz em função do tempo. E aí ele mostra que a força que a pessoa faz está aumentando, 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 até ela conseguir tirar o objeto do lugar. E aí lá no gráfico eu te mostro que quando o objeto sai do lugar, o atrito é cinético, né? Então aqui ele mostra ao mesmo tempo a variação da força de atrito estática e depois a força de atrito cinética. E ele pede exatamente o coeficiente de atrito estático e o cinético. E aí, gente, veja, já dá para você... Outra coisa, detalhe. Eu falo para você na aula que o coeficiente de atrito estático você tem infinitos. Você tem infinitos. Mas o maior é o que eu chamo de força de... ou coeficiente de atrito de destaque, que está associado à força de atrito de destaque, né? Então, quando o cara te pedir o mi estático, não tem sentido ele te pedir outro que não seja o máximo. Então ele já está te pedindo o de destaque, certo? E aí você olha para esse gráfico e vê, o atrito segurou até quanto? 300. Depois que começa o movimento, ele diminui, passou para 200. Então de cara já dá para você perceber que o atrito cinético e o estático são diferentes. Olha as respostas. 0604, 0606, 0404, 550202. Qual a única opção que apresenta os dois coeficientes diferentes? Letra A. Entendeu? Olha a sacada. Esse não precisava nem terminar. Mas vamos fazer, né, para te mostrar o resultado. Então, o que você vem aqui? Ele falou que o peso, né, vale 500 newtons, falou que era um bloco na horizontal, então normal igual ao peso. Você pega a fórmula da força de atrito, que é μ vezes a normal, isola o μ, φ dividido pela normal, e aí calcula. Quem é o φ estático? Aí você vai pegar o μ, a força de atrito de destaque, que é a máxima, que é 300, dividido pela normal, que é 500, 0,6. 0,6 o quê? Nada, né? O μ não tem unidade. μ cinético, você pega a força de atrito cinético, que é constante, eu falei isso na aula para você, tá? Tá aqui pela normal, 200, pela normal, que é 500, 0,4. Fechou? Ok. Ok, galera? Esse problema já é mais interessante, tá? Veja bem, você tem uma mesa e um pano de prato retangular, ele falou isso, de constituição homogênea, ou seja, o pano todo regular, né? Vamos supor que seja uma folha, né? Então a constituição dele, a densidade dele em cada pedacinho é a mesma, tá? Ele é homogêneo. Aí ele fala assim, uma parte do pano está sobre a mesa e outra parte está pendendo. O pano tem, se ele é retangular, né, ele tem uma largura que eu chamei de x e o comprimento ele deu de 60 centímetros. Ele quer saber o seguinte, se o coeficiente entre o pano e a mesa, o coeficiente de atrito é 0,5, qual a parte do comprimento do pano sobre a mesa para este pano estar na iminência de movimento? O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui num problema clássico conhecido, tá? Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, fiz aqui separado aqui no canto para você,
Existe uma grandeza chamada densidade, todo mundo conhece, só que a maioria das pessoas conhece a densidade volumétrica, que é a massa pelo volume. Mas existe a densidade linear, que é a massa pelo comprimento, e existe a densidade superficial, que é a massa sobre a área. Então, quem é a densidade superficial? É a massa sobre a área. Se a constituição do pano é homogênea, é porque a densidade dele, qualquer pedaço, é homogêneo. Então, o que eu faço? Quem é a massa do pano, todo ou parte do pano? É a densidade multiplicado pela área. E qual é a área de qualquer parte do pano? É a largura dele, que é x, vezes o comprimento que eu quero considerar. E aí o que eu faço então? Eu vou transformar parte do pano que está sobre a mesa num bloco A, de massa MA, onde o MA vai ser a densidade do pano, vezes a largura, vezes o comprimento que está sobre a mesa, que é o L. E vou transformar a parte que está pendente num bloco B, tá? Que vai ter densidade ds, a largura x também, a mesma lá de cima, e o comprimento da parte B do pano é 60 menos L. Porque se o comprimento total do pano é 60, a parte de cima é L, a parte pendente 60 menos L. Ok? Beleza, transformei nisso aqui, aí faz o que é de praxe. Desenha as forças que cada bloco recebe. Peso normal, fat, tração, tração e peso. Lembrando que no bloco A não tem movimento também na vertical, normal de A igual ao peso de A, então normal de A é MAG. Fechou? E aí, gente, você parte para a condição de equilíbrio, porque ele diz que está na iminência de movimento. Iminência de movimento não é movimento, então está tudo parado ainda. Se está parado, neste bloco B, ó, a tração é igual ao peso. Então, tração, massa de B vezes a gravidade. No bloco A, tração é igual a fat. E o fat é o mi vezes a normal. Então, quem é a tração? Mi vezes a normal de A, que é MAG. Tá? E aí, por fim, né? Se aqui é tração e aqui é tração, se eu chamar isso aqui de equação 1 e essa de 2, as duas são iguais, porque a tração é a mesma. Por quê? Porque a corda é a mesma. Eu igualo esse termo com esse, tá? Massa de B eu tenho ela aqui, ó. Repito ela aqui. Massa de A eu repito ela aqui, eu coloquei o mi, que é 0,5. O que eu posso fazer? Gravidade com gravidade eu cancelo, tá? ds com ds eu cancelo. X com x eu cancelo. De cá, 60 menos L, que é igual a 0,5 vezes L. Pega esse cara, manda ele para o lado de lá, tá? Vai ficar o quê? 60 igual a 0,5 mais L. Então, 60 igual a 1,5 L. Põe 1,5 dividindo. Que número que eu multiplico com 1,5 dá 60? 40. Achei a parte pendente. Ok? Então, tá aí. Mais um probleminha, tá? E com este, eu encerro mais essa nossa aulinha de resolução de exercício, tá bom? Conto com seus estudos, bons estudos, fique firme que no final você vai conseguir sua aprovação tão desejada. Grande abraço, tchau, tchau.